tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, autor de uma das PECs que o Congresso Nacional pode debater com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis. Esse evento contará com as participações especiais da Bárbara Baião, nossa analista de Congresso do Jota, e do Fábio Graner, analista de Economia do Jota. Eu lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões do Jota em tempo real. E lembro ainda que os assinantes do Jota podem formular perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço muito ao deputado pela presença e pela atenção com os assinantes do Jota. Eu queria iniciar, deputado, perguntando ao senhor, diante das várias iniciativas que são debatidas hoje na Câmara e no Senado, qual será, na sua avaliação, o desfecho dessa novela, se a gente pode chamar assim, que envolve a tributação e o preço final dos combustíveis na bomba? O Congresso me parece bastante pressionado, inclusive, a oferecer uma alternativa ao consumidor final. É uma pressão, acho que natural do próprio parlamentar, e as duas presidências, tanto da Câmara e do Senado, têm sinalizado nesse sentido. Eu pergunto ao senhor, a que custo, ou seja, qual o impacto nas contas que é tolerável e qual o modelo mais plausível? Vai ser PEC, não vai ser, vai ter fundo, não vai ter? Enfim, boa tarde, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde, Fábio. Primeiro, é um prazer estar de volta no Jota. Nós já conversamos aqui sobre diferentes temas, né, que envolvem a vida do nosso país, e cumprimentar também a Bárbara e também ao Graner, né, essa duplo Fábio aqui, e dizer o seguinte: primeiro, esse é um tema muito relevante, e eu estou muito à vontade para poder debatê-lo, no sentido de que a minha primeira proposta de PEC, ela foi protocolada em fevereiro de 21. Então, fora do ambiente, primeiro, agitado do ano eleitoral. Nós tínhamos ali uma janela que não era nem sequer eleição municipal. Aí já vinha de uma discussão desde 2020. Então, naquele momento, nós não avançamos com a PEC em função até de considerarmos que precisava de um amadurecimento maior do tempo. Mas nós já tratávamos disso muito antes de tomar esse caráter que eu diria que já extrapola calamidade, né? Ele já tomou aí, através dessa espiral criada pelo preço do barril e criado pelo crescimento do valor de energias, de um modo geral, ele ganhou esse caráter dramático. Então, eu acredito, sinceramente, que a resultante dessa discussão, seja ela qual for, e eu acredito que ela será, digamos, na direção daquilo que nós temos defendido, mas sem nenhum prejuízo de acatar aquilo que sejam ideias que venham, digamos assim, aprimorar esse processo ou dar a ele os limites adequados, eu acredito que tenha que ocorrer, qualquer que for a resultante, num prazo bastante curto, porque não só os efeitos na ponta eles estão se agravando, como também o avanço do ano eleitoral vai tornar a cada dia essa discussão ganhando mais contornos complicados, né? Então, eu acredito que as perguntas que nós deveríamos fazer nesse momento, quer dizer, primeiro, se nós estamos debatendo esse assunto, o assunto da espiral do preço de combustíveis, se nós estaríamos discutindo não fosse a pandemia. Então, se a resposta nesse caso, né, se nós estamos discutindo porque a escalada de preço decorre da pandemia, ou seja, se é sim, eu acredito que nós estejamos, então, ainda no âmbito daquelas medidas emergenciais. Por isso, a nossa PEC, ela trata nas disposições transitórias da Constituição. Ou seja, ela não é uma solução criada para todo sempre. Ela não tem a pretensão de pôr essa discussão de uma maneira
perene. Ela trata exclusivamente do momento e do impacto criado sobre o conjunto de preços de combustíveis decorrentes dos efeitos da pandemia, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. Deputado, boa tarde. Obrigada por receber o Jota mais uma vez. Eu queria ouvir a avaliação do senhor, porque há 2 semanas, quando a versão mais recente foi apresentada, da desoneração mais ampla, o texto foi, inclusive, ajudado ali a ser redigido pela Casa Civil. Mas o governo, a própria Casa Civil, aparentemente não se mobilizou tanto até agora para conseguir coletar as 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC. Na avaliação do senhor, por que aconteceu isso? No primeiro momento de se ver ali um empenho dentro do Palácio do Planalto da ala política por essa proposta mais abrangente, mas logo em seguida essa falta de fôlego, digamos assim, em conseguir coletar as assinaturas. Olha, Bárbara, eu acredito o seguinte: primeiro, qualquer discussão, e essa discussão da PEC dos combustíveis, que se faça com quem tenha responsabilidade com o resultado final, e aqui eu quero dizer o seguinte: vamos desmitificar um pouco essa discussão, de dizer o seguinte: uma proposta do deputado Cristino está contido nela um verniz ali de irresponsabilidade. Não é verdade. Primeiro, porque quem acompanha as minhas votações, quem acompanha o meu comportamento como parlamentar hoje e de sempre, né, eu costumo dizer o seguinte: quem enfrentou um plano de recuperação fiscal, e vocês cobriram qual foi a minha situação, eu saí de um mandato para enfrentar uma Casa Civil e negociar no governo Temer o maior ajuste fiscal que qualquer Estado tenha enfrentado. Então, assim, para mim, essa pecha não cola, porque eu sei exatamente quais são os caminhos que nós devemos percorrer em relação à responsabilidade fiscal. Agora, a PEC, e quando eu digo que a discussão ela vem desde fevereiro de 21, é também um pouco daqueles que, olha, vamos desqualificar a discussão dizendo que a gênese é do governo. Não, essa PEC, ela tem a discussão no Congresso já vem de meses a respeito dessa estrutura de impostos, da redução de impostos, como é que faz, vamos proteger as populações mais vulneráveis. No contexto dessa discussão, por exemplo, nós aprovamos o auxílio gás, que já traz esse componente. Então, assim, a PEC ela é da responsabilidade do Legislativo. Um eventual apoio do Executivo, ele é bem-vindo, mas não cabe ao Executivo orquestrar, por exemplo, dentro de um contexto de 513 deputados, a obtenção das assinaturas. Esse é um trabalho nosso, da nossa convicção. Então, assim, não vejo nenhuma contradição nisso, nem vejo a necessidade de que, seja o Palácio, ou seja qualquer outra força, esteja envolvido numa discussão que cabe verdadeiramente ao parlamento. Deputado, o tema dos combustíveis, além da questão fiscal, carrega uma própria discussão de subsidiar combustíveis fósseis, né, coisas que causam problema no meio ambiente. O sistema de preços também funciona como um sinalizador de se deve subir ou não o consumo. Agora está subindo o preço, o natural seria que o consumo se reduzisse e tal. O Congresso discutiu interferência nos preços, não é algo que vai contra essa agenda ambiental e vai contra também essa lógica do sistema de preços ser um direcionador de momentos de consumo maior e menor? Graner, veja, novamente, eu acho que a gente tem legitimidade para falar de um assunto quando nossas propostas são coerentes. Então, eu sou autor do PL Ponte, Política Nacional da Transição Energética, que está, nesse momento, em discussão dentro do Congresso. Então, eu tenho clareza
de que nós temos que fazer uma transição energética e que ela tem que ser uma transição justa. O que nós não podemos fazer é, demagogicamente, esquecermos que essa transição energética tem um custo e que esse custo está sendo cobrado no mundo inteiro. Vamos olhar aí, nesse momento, para a Europa, por exemplo, que sabe, talvez seja a grande locomotiva da transição energética. O continente ele está na dianteira dessa discussão, mas, ao mesmo tempo, está vendo o impacto sobre custos de energia, sobre custos de combustíveis em geral, do gás, e partiu para uma série de iniciativas, inclusive com redução de impostos e também com a canalização de recursos para programas sociais, eu diria que até muito mais robustos, proporcionalmente a seus PIBs e orçamento, muito mais ousados do que nós estamos fazendo aqui. Então, falar exatamente de que nós estamos, nesse momento, num fator emergencial, e aí eu vou voltar a colocar aquilo que falei no início, ou seja, nós estamos tratando nessa PEC de disposições transitórias e de um momento que, se nós respondemos aquela primeira pergunta, esses fatores foram desencadeados e foram, de alguma maneira, potencializados pela pandemia, se a resposta é sim, então, independentemente de retomarmos o caminho de uma transição energética adequadamente financiado, nós podemos, nesse momento, fazer essa inflexão. E que inflexão é essa? Ora, se eu observar que os orçamentos da União e dos estados, eles foram inflados por receitas não orçadas originalmente e que foram montadas em cima da espiral de preços, então, veja, participações governamentais, royalties, participação especial, comercialização de óleo da partilha, tudo isso em 21, o orçado eram 46 bilhões. Resultado final, 74 bilhões. Esse acréscimo de 28%, ele foi incorporado às receitas, ele bateu positivamente na meta fiscal, mas ninguém veio a público dizer, olha, esse resultado aqui, ele não era esperado. Nós incorporamos no orçamento, mas não aceitamos discutir em nenhum momento que, diante de uma situação emergencial, parte disso possa ser utilizada. Da mesma maneira, o orçamento dos estados, um acréscimo real da ordem de 36%. Ora, ninguém está falando aqui em ir contra aquilo que seria o normal, o esperado da arrecadação. Nós estamos dizendo aquilo que foi impactado positivamente na arrecadação a partir da escalada de preços. Então, assim, se o horizonte, se o conjunto de valores a serem discutidos na nossa proposta de PEC, ele for nesse universo do acréscimo, eu já me dou por satisfeito, porque a PEC propõe autorizativa, ou seja, ela é autorizativa no poder discricionário dos estados e da União, o que quer dizer que as respectivas áreas econômicas poderão parametrizar aquilo que seja a desoneração a partir do que foi onerado, não orçado, não previsto originalmente. Então, assim, a lógica é essa. Eu não sei se eu consigo ser mais claro do que isso em relação ao que está proposto. Ela não é compulsória, ela não é impositiva e ela busca enquadrar o resultado fiscal dentro de algo que também foi o crescimento das receitas ao longo desse período. Deputado, o senhor esteve na semana passada com o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva Luna. Eu queria ouvi-lo sobre duas questões. A primeira,
Qual o sentimento que o senhor teve do general Silva e Luna a respeito primeiro, da politização do tema dos combustíveis, já que outros candidatos já começam a falar em mudanças na política de preços, e em relação também a como ele está se sentindo a expectativa de continuidade no aumento do barril pelo petróleo diante das incertezas geopolíticas, né, que estão aumentando, e também se ele falou com o senhor a respeito de qual a visão dele sobre as alternativas que estão sendo discutidas hoje no parlamento para minimizar ali na ponta o valor na bomba, enfim. Qual foi a posição que ele passou ao senhor com a Petrobras, evidentemente que não de forma proativa, mas de uma forma conceitual, como ele enxerga esses dois pontos? Fábio, eu vou ouvir na discussão da PEC e do assunto de um modo geral, sim, só para não dizer que eu estou assim, apegado à PEC, viu, Bárbara? Eu estou com um apego especial. Eu topo discutir qualquer das propostas. Eu acho que o mérito, por exemplo, do PLP 11, na questão do ICMS, há muito mérito, votei favorável, e nada disso se invalida ou se inviabiliza. Agora, Fábio, tem uma questão seguinte. A Petrobras, ela tem que ser absolutamente preservada. E preservada significa que ela seja musculada no momento que ela tem condições para isso. Esse fortalecimento da Petrobras, ela vai se dar exatamente pela defesa de alguns pilares que, olhando para o futuro, se nós queremos uma Petrobras que vá se livrar da pecha de ser a petroleira mais endividada do mundo, nós temos que ser coerentes com o fato de que o caixa da Petrobras, que é como ela resolve seus compromissos, né? Acabar com esse discurso de que é para o acionista minoritário. Não é. Aqueles que defendem, e eu defendo, uma Petrobras cumprindo um papel real na economia brasileira, e veja, hoje a Petrobras, em determinados combustíveis, ela é responsável por não mais do que 60% do abastecimento daquele combustível específico. Uma parte significativa é importação e outra parte significativa está ou irá para o refino privado. Então, a Petrobras ela tem que manter coerência em relação à sua sobrevivência, à redução do seu endividamento e poder trilhar um caminho seguro e previsível para o mercado. Por isso, a minha conversa com o presidente se dá no ambiente não só da Petrobras, eu estou ouvindo a Petrobras, mas vou ouvir setores do consumo, né? Cidadãos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, representantes de setores produtivos, porque você colocar uma proposta dessa e abandonar o debate é a mesma coisa que você ter um filho de 4 anos e atravessar a Avenida Paulista e soltar a mão dele no meio, tá certo? Ou a Presidente Vargas, ou então o Eixão aí em Brasília. Então, não dá. Eu tenho que prosseguir no debate e tenho que ver até onde nós colocamos esses parâmetros corretos e o mercado entenda que é conveniente, seguro preservar a Petrobras no sentido de que ela possa obter, nesse momento, receitas compatíveis com aquilo que se espera da presença dela no mercado global. Se alguém tiver outra ideia, queira fazer isso através da sua porção de controle, então dispute eleição, vença, sente na cadeira do executivo e lá na frente, se isso acontecer e quando acontecer, proponha como controlador uma nova política para a Petrobras. Nesse momento, não é o que nós defendemos o contrário. Eu quero deixar bem claro, eu sou contra a privatização da Petrobras, absolutamente contra.
A Petrobras tem um papel importante como empresa estatal, mas ela tem que ter defendido a sua capacidade de competição nesse ambiente. Por isso, é conveniente que nós possamos discutir, já que nós tivemos elevação de receitas, principalmente tributos extrafiscais, que nós possamos, nesse momento, buscar essa vertente, buscar proteger as populações vulneráveis. Ou alguém esqueceu que eu fui o relator da lei do auxílio gás. A lei do auxílio gás foi encabeçada por um projeto, inclusive, da oposição, o PL do deputado, por quem eu tenho grande respeito, Zaratini, de São Paulo. Nós agregamos ali 16 projetos e conseguimos, com fonte adequada, votamos no orçamento, encaixamos no teto, fizemos tudo certo. Protegemos a parte vulnerável e eu não deixei que o debate descambasse para fazer pressão sobre a Petrobras e fazer com que ela ou o mercado enxergassem numa ação em relação ao auxílio gás algo que nós estivéssemos exigindo que a Petrobras viesse ao mercado praticar um preço abaixo daquilo que ela efetivamente tem que fazer. Deputado, vou aproveitar que o senhor tocou no assunto Petrobras e também se colocou à disposição de discutir o assunto e propostas que não necessariamente estão contempladas na PEC do senhor, porque queria ouvir a avaliação em relação ao fundo de subvenção à Petrobras. Esse é um assunto que é defendido por alguns ministros que até apontam essa questão da incerteza no cenário internacional, a crise na Ucrânia, que isso poderia ser importante para ajudar a reduzir o preço do combustível aqui. Queria te ouvir sobre isso e ouvir a avaliação do senhor também. Em paralelo à PEC, tem um movimento que o próprio governo também vem fazendo sobre, em cima do PLP 11 que o senhor citou, daquela mudança na fórmula de cálculo, de tentar inserir a desoneração concentrada, limitada ao diesel, dentro desse PLP. Fará, inclusive, o governo uma consulta hoje ao TSE em relação à viabilidade legal disso. Se o senhor acha que, uma vez passando o texto nesses moldes, nessa trava do Senado, qual é a disposição da Câmara deixar esse assunto da desoneração mais limitada ao diesel, como deseja, por exemplo, a equipe econômica? Muito bem, Bárbara. Como tudo, né, eu acho que sim, um processo evolutivo, principalmente de quem está na vida pública, é também poder mudar de ideia ou modular suas ideias em função, naturalmente, das realidades que vão se impondo. Veja que o texto original da minha PEC, que focava bastante em tentar concentrar, né, eu estou falando de fevereiro do ano passado, concentrar toda a arrecadação da União e Estados na CID, ou seja, eu, há muito tempo, e na reforma tributária, minhas emendas à PEC 45 foram nessa direção, monofasia, imposto único sobre combustíveis, como nós tivemos no pré-88, já que nós estávamos mexendo na Constituição através de uma PEC. Era razoável considerar que repartir uma CID entre União e Estados e zerar as alíquotas de todos os demais tributos fosse um caminho para tentar racionalizar a discussão e, ao mesmo tempo, eu propunha debater a criação do fundo, propondo uma banda de variação cujo alvo estivesse em torno, aqui só simulando, de $45 o barril. Então, bandas que pudessem flutuar a partir desse alvo. Veja, momentos como esse nos mostram, isso me fez reavaliar a questão do fundo, que nos momentos mais dramáticos, ou seja, quando descola o preço, o fundo não consegue dar resposta àquilo que nós precisaríamos. Por quê? Ele vai consumir um volume de recurso, um volume fora de qualquer previsão, exatamente porque a maior necessidade do fundo ela vai se dar na emergência, em momentos muito agudos. E isso cria uma instabilidade para todos os agentes que me faz hoje ter a visão
de que o fundo não é suportável sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal. Melhor será para todos que nós possamos dimensionar através dessa PEC proposta, que dá o caráter autorizativo, e que numa discussão posterior à PEC nós possamos delimitar qual é a nossa capacidade de reduzir. E aí eu sou contra aqueles que dizem que nós teremos marginalmente alguns centavos de redução. Não é verdade. Se houver, de fato, uma entrada sincera e verdadeira da União e dos Estados numa discussão visando atender aos anos de 22 e 23, a partir do entesouramento de receitas já havidas em 21 e projetadas para 22 e 23, nós trataremos do momento mais emergencial, e aí vamos esquecer o seguinte, não é uma questão eleitoreira, porque se nós formos taxar tudo de eleitoreiro, acumular recurso no caixa dos estados e da União para gastar também é eleitoreiro, ou não? Ou alguém acha que recursos acumulados não ajudam em projetos eleitorais de obra ou de aporte aqui e ali? Agora, dividir com os cidadãos aquilo que foi arrecadado me parece muito razoável. Então, assim, eu que, por diversas vezes, levei ao presidente Arthur Lira, que, aliás, está conduzindo com muito respeito e muita sensibilidade as propostas que estão na mesa, eu levei várias vezes a ideia de discutir o fundo. Hoje, eu estou convencido de que o fundo, num país como o Brasil, com o perfil de conta pública que nós temos hoje, não cabe a introdução dessa ferramenta e melhor será nós delimitarmos o debate, a nossa capacidade momentânea de contribuir com a desoneração, sabendo quais são as balizas no orçamento que nós precisamos fazer. Deputado, o Banco Central, na semana passada, alertou para risco de fazer esse tipo de desoneração, pode até dar um alívio na inflação no curto prazo, mas depois isso se volta contra o sistema de preços e aí leva a inflação novamente. O Ministério da Economia também bateu duro nas propostas de PEC, tanto na do Senado quanto na que o senhor está apresentando. E desde então, parece que as lideranças políticas, inclusive o presidente Arthur Lira, que o senhor acabou de citar, parece que deixaram de apoiar, especialmente a PEC do senhor, que teve maior postura com o governo. O senhor acha que essas manifestações da área econômica, tanto do Ministério da Economia como pelo BC, afetaram essa disposição do governo e do presidente Arthur Lira de prosseguir com as PECs e tentar fazer alguma coisa mais ali no PLP 11 mesmo? O senhor acha que esses recados afetaram ou tem alguma outra coisa que atingiu essa disposição deles de abandonar a PEC? Como que o senhor enxerga isso? Primeiro, eu não considero de maneira nenhuma que haja abandono de qualquer espécie do tema da PEC ou da PEC em si. E depois eu não tenho também apego nem a vaidade sobre esse ponto. O que eu quero, e volto a afirmar, é que essa discussão ela seja feita de uma maneira muito madura, muito correta. Então, eu só vou recordar um pouco, porque eu acho que é melhor do que ficar falando, é dar exemplos. Quando nós estávamos discutindo o auxílio gás, vocês viram manifestação do governo apoiando o auxílio gás? Não. A liderança do governo encaminhou votação contrária na primeira votação na Câmara. E fez isso seguindo, naturalmente, a visão que a área econômica tinha do tema e o receio dela de que os contornos a serem dados ao tema resvalassem exatamente para a perda da racionalidade, para a irresponsabilidade, para um discurso populista e barato. À medida que a discussão foi avançando na Câmara, e olha,
eu não esperava em nenhum momento. Aliás, vou dizer para vocês, eu respeito a área econômica, não só deste governo. A área econômica faz um esforço enorme em manter o equilíbrio em qualquer governo e deve ser respeitada no debate. Assim como eu não fico fazendo adjetivação de ações do governo encaminhadas pela área econômica, eu também não entro na pilha, no debate de ficar aqui respondendo ou tentando subir um tom, um decibel a mais na discussão com quem quer que seja. Mas o que eu quero exemplificar, naquele caso, é que nós conseguimos tratar de um assunto emergencial que hoje tem impacto para 5.470.000 famílias. Isso dá mais ou menos, né, 25 a 28 milhões de pessoas. Conseguimos vencer essa discussão dentro da Câmara, foi praticamente unânime a votação, 76-1 no Senado. Tratamos com muita maturidade da questão dos vetos ou não veto na Casa Civil, conversamos com a equipe econômica, mostrando que nós tínhamos fontes ali razoáveis e outras que foram acrescentadas no Senado e que eu mantive no texto quando ele voltou para a Câmara, em respeito às sugestões do Senado, sabendo que elas não eram execuíveis porque elas já tinham comprometimento dessa receita em outros itens. Então, o resumo disso é o seguinte: eu não espero, sinceramente, que, diante do temor que a área econômica tem, do tamanho que isso possa adquirir, que ele se posicione. Isso não é a questão. Agora, o debate é dizer, essa PEC é autorizativa, essa PEC dará o poder ao Executivo Federal e aos executivos estaduais de dimensionar o tamanho do esforço que estão dispostos a fazer, volto a dizer, considerando as receitas que obtiveram em participações governamentais, em demais tributos de toda a natureza, né, tanto os federais quanto os estaduais, e o que está projetado para esse ano de 22. Vejam lá as projeções para... Mas o país ainda tem déficit, deputado. Tem déficit, como tinha no ano passado, como tinha em 2020. E, diante da pandemia, Graner, nós tivemos que fazer orçamento de guerra lá atrás, nós tivemos que adequar coisas no ano 2 da pandemia, que foi 21. Por que não adequaríamos no ano 3 da pandemia, fazendo essa rampa mais suave para quem? Para a população na ponta. Então, essas desonerações, elas têm a ver com o incremento da receita e têm a ver com a sensibilidade que nós possamos ter para fazer esse pouso de uma maneira menos dramática para as populações mais pobres. Deputado, o Graner mencionou aí esse ruído, se a gente pode dizer assim, né, entre a área econômica e a base parlamentar do governo. Eu queria, o senhor já foi relator, já discutiu, já foi protagonista em diversos temas da área econômica nesse seu mandato. O senhor, como o senhor mencionou anteriormente, já participou também como secretário de Estado de negociações super complexas com a área econômica do governo federal. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação mais política, por favor, sobre qual é o status hoje da relação da base congressual do presidente Jair Bolsonaro com a área econômica do governo, sobretudo o ministro Paulo Guedes, e se o senhor entende, também como o Graner mencionou, que às vezes os recados que vêm, por exemplo, do Banco Central, do presidente Roberto Campos Neto, eles são mais ouvidos hoje pelo Congresso do que as mensagens que vêm ali do Ministério da Economia. Não, eu tenho a certeza absoluta que a parcela do Congresso que quer fazer uma discussão de um nível elevado respeita o posicionamento do Ministério da Economia. Foi esse Congresso que deu autonomia ao Banco Central e, portanto, é natural que essa autonomia seja lida internamente na política como algo, se foi o Congresso que concedeu esse espaço de posicionamento ao Banco Central, é mais do que natural que isso ocorra, mas isso é em paralelo àquilo que é dito e aquilo que é produzido na economia. Zambelli, eu acho que todo esse debate
Desde sempre, quando eu me entendo, assim, eu vivo na política desde a minha adolescência, desde política estudantil, né? Então, eu tenho a convicção de que é salutar para o país esse debate de nível entre as áreas política e aquilo que se chama de áreas técnicas ou técnico-jurídicas. É isso que dá exatamente esses matizes diferentes, né? É essa resultante que eu falava lá no início, que é bom que nós tenhamos. É bom que nós tenhamos posicionamentos que precisem ser de convencimento. Então, assim, não interpreto nenhum arrefecimento, nem nenhum... Veja, reunir 171 assinaturas numa PEC é um trabalho que cabe ao Legislativo e ele é feito com base no convencimento. Não tem nenhum dia, desde que eu propus essa atual versão da PEC, que eu não converse com as lideranças, que eu não converse com parlamentares e que também eu não converse com áreas do governo. Porque o resultado final disso vai ser o seguinte: se a área política impuser um texto que coloque em risco o balizamento que nós discutimos, o resultado é desastroso. Se a área econômica se impuser e se mantiver insensível àquilo que se avizinha, nós chegarmos a um patamar, e eu não estou falando o seguinte, eu não estou falando na Rússia cumprir a série de ameaças, se é sério, se é bravata, eu não estou falando nada disso. Eu estou voltando àquele tema até que o Granner colocou, da transição energética. Aqui tem uma pessoa que defendeu muito o marco da mini e microgeração de energia, com foco em energia solar, com foco em biomassa. Aqui está alguém que propôs tornar o ISD, né, o ASG, palpável para a cadeia de óleo e gás, para a cadeia do agro, o CISASG para o agro, para o nosso agro tomar a iniciativa de se tornar sustentável, assim como a cadeia de óleo e gás, comparecer no ambiente dizendo, olha aqui, nós estamos dispostos a sermos empresas de energia na transição, saindo de óleo e gás, inclusive a Petrobras. Agora, alguém imagina que a Petrobras se tornará uma empresa de energia moderna, capaz de participar ativamente da transição energética quebrada, sem se apropriar nesse momento da janela que as suas reservas permitem a um preço do mercado internacional? Ou nós vamos condenar uma Petrobras endividada, sem capacidade de investimento, a ficar chupando o dedo e olhando para a transição energética, invejando as petroleiras que se convertem em companhias de energia limpa ao longo dos anos? Então, essa é a discussão. Não tem vencedores e vencidos, não tem área econômica que vai se sobrepor à política, e a política vai dar um lacre, como se diz aqui no popular. Ninguém vai lacrar ninguém. Ninguém vai cancelar ninguém. Todo mundo vai ter que participar desse debate, e se não for a PEC de autoria do seu fulano, será a outra, será o PLP, será uma cesta de soluções, mas nós temos que fazer isso rapidamente, porque o país não tem mais paciência, e quem está precisando muito, no transporte coletivo, no gás de cozinha, na afetação da gasolina, sim, no transporte por aplicativo, ou aquele autônomo que sai de casa e tem que dirigir um carro seu, com suas despesas, o ambulante que usa gasolina e usa etanol. Isso tudo, minha gente, tem que ser discutido, e não é ninguém se sobrepondo a ninguém nesse debate. Bárbara, por favor. Deputado, queria aproveitar para ouvir do senhor, para além dessa questão da PEC dos combustíveis, que é um assunto que tem dominado a pauta das duas casas, o que o senhor vê como horizonte, assim, nesse período curto de atividade legislativa contaminada pela eleição,
de possíveis votações que possam tanto acenar ali, né? O mercado tem sempre muito essa expectativa do que mais estruturante, de alguma reforma, se pode ainda ser viável, se o senhor considera alguma discussão mais abrangente viável, e dentro desse horizonte também das dificuldades que o governo já vem enfrentando na tramitação das pautas. A Câmara tem uma adesão maior à agenda de interesse do presidente, mas que acaba esbarrando no ritmo do Senado. Então, queria ouvir do senhor o que acha possível votar antes do que a gente vê sempre aqui em Brasília, né? Os deputados, os senadores, enfim, indo para as bases fazer campanha. Bárbara, você sempre colocando as questões que são realmente, assim, além de pergunta de alguns bilhões de dólares, muito pertinentes. Eu fui e continuo sendo entusiasta de que nós tenhamos reformas que são decantadas ao longo dos anos, mas que nós precisamos fazer, se nós não conseguimos fazer no seu conjunto, que possamos escolher aspectos dela e tocarmos. A questão da reforma tributária, eu considero que tudo que a gente está discutindo agora sobre combustíveis ou energia, etc., isso está ocorrendo exatamente no desvão da não-reforma. Porque, como eu citei aqui, essa abordagem sobre monofasia, sobre fundo ou não, sobre concentrar impostos de combustíveis na CID, tudo isso já poderia ter sido resolvido na discussão de reforma tributária. Só que, aqui, para ser bem pragmático, ela não ocorrerá nesse ambiente. Ou seja, então, assim, nós vamos ter que, nesse ano, pensar os assuntos que são emergenciais diante da pauta cotidiana das pessoas, pensar esses assuntos, e combustíveis é um deles, e nós vamos ter que tratar. Então, diria que, assim, o presidente Arthur Lira tem feito um esforço muito grande, né? A despeito de todas as críticas do que se diga, ele tem buscado dar uma objetividade muito grande e, do ponto de vista regimental, né? Esse regimento foi, sim, discutido e aprovado, as mudanças no regimento, foi discutida na casa, não foi decidido fora. E aí tem uma qualidade muito grande no presidente, que é o seguinte: a omissão da presidência é que levou, em grande parte, a que se decidisse fora do legislativo grande parte do que afeta a vida da população e, logicamente, o funcionamento interno das casas. Então, assim, acho que não se pode culpar o presidente ou a mesa diretora por, de alguma forma, alguns debates não terem avançado. Muito pelo contrário, ele procurou criar essas condições. Ocorre que uma série de fatores de natureza política, e eu acredito que a antecipação do debate eleitoral presidencial, essa antecipação levou a um prejuízo muito grande dessa pauta. Então, eu acho que nós, esse ano, teremos a chance de, primeiro, discutir e resolver essa tributação de combustíveis. Eu acredito que sim. Acredito que a discussão do imposto de renda, que está lá no Senado, possa, de alguma forma, também ter o seu desfecho. Não se sabe com que contorno. Você está me pedindo aqui um prognóstico sobre temas. Então, eu acho que esse tema com possibilidade de avançar. O governo sinalizou algumas pautas, e eu acho que algumas relacionadas, por exemplo, a tudo aquilo que for simplificação, né, da vida do cidadão, pautas que venham nessa direção, eu acho que avançam também. Algumas pautas importantes para o agro, e aí para o agro, não é para o agro no sentido do interesse pequeno. Acho que a discussão que nós tivemos aí, seja do projeto dos pesticidas, ou seja do licenciamento ambiental, isso são pautas que precisam tramitar e serem discutidas e aprovadas com o tamanho e o contorno que as duas casas derem. Se o Senado alterar, volta para cá, mas eu acho que esses temas são temas que prosperarão. E eu espero, sinceramente, que o tema que hoje é capa
junto com o combustível dos principais jornais, que é o desemprego, principalmente o desemprego de jovens, e vocês sabem que eu trabalhei muito na medida provisória 905, aprovada na Câmara, medida provisória 1045, aprovada na Câmara, e as duas tiveram um desfecho no Senado que, na minha opinião, prevaleceu muito mais essa antecipação da eleição do que propriamente olhar para as contribuições que nós tínhamos ali. Nós estamos sem ferramentas para apoiar a inclusão de jovens e pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Nós estamos sem ferramentas. E aí eu digo, são perdas, são janelas que se fecharam, que eu espero, sinceramente, que ainda reste uma fresta para que o Congresso, sem visão eleitoreira, sem essa discussão, consiga, de alguma maneira, aplanar caminhos para que o desemprego possa ser combatido ainda nesse ano, embora a gente tenha tido melhora dos números, mas acho que tem muito a fazer ainda. Deputado, rapidamente, o senhor acha que a PEC é o melhor caminho mesmo por causa da lei eleitoral, como está se discutindo? O senhor acha que isso pode retirar aí preocupações de ordem jurídica de fazer medidas no ano eleitoral? E eu queria uma avaliação do senhor, se o senhor percebe que o presidente Arthur Lira não está apoiando a PEC, como que o senhor lida com isso? Bem, primeiro, eu acredito que a PEC ela seja um caminho a ser trilhado, não necessariamente em função da legislação eleitoral. A PEC que nós propusemos, ela tem 2 artigos. Ela é extremamente simples, sob o ponto de vista da sua concepção. Ela não tenta misturar a dimensão receita com a dimensão despesas. Ela não entra no mérito da criação de programas, especialmente aí sim com rebate no ano eleitoral. Ela dá um espaço e faz isso de uma maneira que, assim, aqueles que dizem não, mas é uma tramitação mais demorada, formar maioria, se está tendo apoio assim ou não está, eu, sinceramente, acho que ela, em comparação com, por exemplo, a tramitação de um projeto de lei complementar e da possibilidade concreta de vetos, retorno, discussão dos vetos, até a sua implementação final, acho que a PEC é um caminho muito mais curto, muito mais objetivo, dá o espaço para a decisão dos respectivos executivos na velocidade que ela precisa ser tomada. Por isso, eu defendo que ela possa prosseguir o seu curso, né? E, obviamente, como é minha tarefa, né, como pai que precisa dar a mão a esse filho aí na travessia, também aqui na nossa discussão no Jota, tentar dizer que eu conto, sim, que parlamentares, né, deputadas e deputados, possam olhar para esses argumentos, para essa discussão que nós estamos travando aqui de alto nível, e assinar e apoiar a PEC, porque, no final, nós precisamos disso para que ela caminhe com velocidade, e eu não vou dar essa responsabilidade a ninguém, nem à mesa diretora da Câmara, nem ao governo. Isso diz respeito aos parlamentares e, com todo respeito, é isso que eu vou continuar batalhando, porque tenho a visão de que esse é o caminho mais eficiente e também o caminho mais curto para que isso aconteça. Mas o Lira contra não atrapalha esse processo? Eu não vejo o presidente Arthur Lira contra a PEC. Não vi nenhuma declaração do presidente contrário à PEC. O fato dele mencionar as alternativas que nós temos, acho que é justo, é correto. O PLP 11, eu também aqui confirmo. Então, não vejo o presidente atuando contra, nem vejo ele se posicionando contra a PEC, nem contra os princípios que ali estão. Ao contrário, eu vejo declarações do presidente preocupados com essa questão da parametrização do ICMS, da visão dele de que todos
União e Estados devem contribuir com esse momento para equilibrar o preço na ponta. Vi o presidente mostrando a variação positiva da arrecadação dos estados, né? Esse número é superior a 36% de crescimento real, ou seja, uma receita que subiu de 80,4 bilhões em 2020 para mais de 109, quase 110 bilhões em 2021 nos estados. Isso eu ouvi o presidente se referir e, naturalmente, ele está mencionando aí a possibilidade de que todos os entes contribuam com esse momento, fazendo um caminho melhor aí para a população. Deputado, a gente está chegando aqui à reta final, até que já passamos um pouquinho do tempo combinado, mas, enfim, como o tema é muito pertinente e, enfim, as suas contribuições são muito relevantes para o debate, a gente está abusando aqui um pouquinho da sua agenda. Tem mais duas questões, rapidamente, eu queria endereçá-las. Uma é de um assinante. Ele pergunta ao senhor se a criação de eventual criação, né, de um imposto de exportação sobre o petróleo e os impactos repentinos que este evento possa causar à segurança jurídica e a previsibilidade para investimentos no setor. Qual a sua avaliação, se o senhor entende que essa eventual criação desse imposto poderia causar insegurança jurídica e afetar a previsibilidade para investimentos nesse setor? Fábio, de maneira bem clara, qualquer soluço, qualquer vibração nesse tema, que é um tema muito sensível, ele aborta o nosso futuro dentro da cadeia de óleo e gás. Porque decisões que estão sendo tomadas hoje nas empresas levam em consideração não só aquilo que nós estamos implementando no momento, mas como nós estamos olhando para o futuro. Então, assim, as rodadas que nós temos pela frente no pré-sal e aquela questão que nós abordamos, se não me engano, numa intervenção do Grana, que fala de transição energética, é o seguinte: se eu digo que na equação de investimentos no Brasil eu vou criar o imposto de exportação, ou seja, eu vou onerar o investimento, eu estou indo na contramão daquilo que está acontecendo no mundo todo, onde cada site de produção, cada local, cada país, cada região, cada bloco está tentando, nesse momento, atrair o capital para trazer suas reservas para a superfície, processar essas reservas e ofertá-las num ambiente de preço capaz exatamente de dar a maior sustentabilidade e estabilização desse processo. Então, embora respeite, eu volto a dizer aqui, eu faço esse debate com diferentes correntes. Eu sou presidente da FREPER, a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Petróleo e Energias Renováveis. Então, eu faço esse debate com parlamentares que têm visões à esquerda e à direita. Quando eu digo à direita, digo de gente até que tem posicionamentos em relação à Petrobras, por exemplo, de privatização nua, crua e rasa da Petrobras, que não é a minha posição. Mas taxar a exportação não faz parte do conjunto de soluções que eu considero razoáveis para o país. Deputado, a última pergunta, de natureza mais política, mas eu não poderia deixar, enfim, de aproveitar a sua presença, com toda a sua experiência, a sua história política, a trajetória política no Estado do Rio, sobretudo. O senhor é um conhecedor do Estado, da realidade do Estado, das cidades do interior, da Grande Rio, enfim, o senhor tem um diagnóstico político sempre muito acurado. O senhor, como representante hoje da base do presidente Jair Bolsonaro, o senhor percorre as suas bases territoriais e, evidentemente, o senhor ouve, né, dos seus eleitores, dos seus apoiadores, também daquele cidadão comum, queixas, cobranças, também elogios, né? E o presidente hoje enfrenta um momento muito delicado do ponto de vista da sua aprovação popular, né? Me parece que assim, as pesquisas mostram que está difícil para o presidente reverter uma tendência que é de hoje majoritária de reprovação à sua gestão. Tem aí uma eleição à frente, muito polarizada, aparentemente, mas eu queria saber do senhor como, enfim, com a sua experiência política, com o seu conhecimento do Estado do Rio, que é a base
eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, da sua família, enfim, a exceção do Eduardo, que tem um domicílio eleitoral em São Paulo, os outros, o Carlos, o Flávio, tem base no Rio, toda a história política do presidente foi no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o seu sentimento. O senhor entende, primeiro, é possível para o presidente reverter essa tendência de queda na sua aprovação? Em segundo, o eleitor está ali disposto a ouvir as propostas do presidente Bolsonaro para a reeleição? Como é que está o status hoje, o pulso das ruas, o pulso das suas bases em relação ao governo Jair Bolsonaro e as perspectivas de reeleição? Fábio, eu acho que essa eleição, não só no estado do Rio, mas no Brasil, será uma eleição polarizada. Não vejo espaço para crescimento a ponto, né, de, vamos dizer, ser significativo, né, na eleição, uma outra possibilidade. Mas exatamente por conhecer um pouco da política, eu respeito muito o grau de incerteza contido sempre em eleição. São fatores imprevisíveis, são mudanças no comportamento do eleitor que qualquer previsão que nós façamos olhando para a experiência passada seria muito arrogante diante do eleitor dizer que nós temos aqui um prognóstico fechado, né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, na eleição em 2018 no Rio. Quem diria, né, que o ex-prefeito Eduardo Paes perderia aquela eleição? Uma eleição onde ele liderou, e liderou com folga, né? A saída de um candidato, que na época foi o ex-governador Garotinho, criou uma vaga, criou um vácuo, onde a candidatura do senador Romário balançou, caiu e emergiu ali algo que ninguém poderia supor. Então, por mais que se conheça a política, não é razoável tentar fazer um prognóstico do alto da experiência. Muito pelo contrário, é um momento de escutar muito. Mas o meu sentimento, olhando para hoje, e não tentando adivinhar os eventos futuros, é de que será uma eleição muito dura nessa polarização. Não só no estado do Rio, onde o presidente tem uma base muito consolidada, né? A minha base principal é o interior, e o interior é onde, certamente, ele vai fazer com que essa força se manifeste. É um público muito silencioso na forma de se manifestar, até em rede social, né? Então, nós ficamos, nesse momento, vendo a parte que apoia o presidente e é mais falante, com um grosso que é contra e também é muito falante, é muito eloquente, mas tem um público muito silencioso que está observando e que vai esperar que soluções de natureza econômica, que afetem o seu dia a dia, possam ser tomadas. Então, eu acho que se essas medidas, se essas soluções vierem, elas vão trazer esse equilíbrio, e ele começa a se refletir, certamente, em pesquisas um pouco antes do pleito, e faz com que uma eventual reversão da expectativa alimente a disposição do eleitor em tentar escutar os argumentos que, no meu ponto de vista, ainda estão muito embaçados por debates de pontos que não são aqueles que a população quer. Essa PEC, independentemente de ser a PEC do deputado Cristino, que caminhe, ou que seja outra proposta, mas esse tema é um tema que o cidadão está esperando a solução dele para se posicionar em relação à eleição. É sim, não porque seja eleitoral, é porque ele está afetado diretamente por isso, como está afetado pela questão do desemprego. Eu, quando tratei, naqueles relatórios trabalhistas, de dizer que a gente tem que olhar para a legislação trabalhista sem preconceito, sem querer destruir direitos, mas sabendo que o mundo do trabalho mudou e que o jovem que está aí não vai mais encontrar aquele emprego com o arcabouço dos sonhos, eu também digo que nesse modelo em que a gente precisa, na energia e no combustível,
olhar para as premissas de natureza econômica, mas ver que nós estamos num momento calamitoso, emergencial, e que olhar para as disposições transitórias e agir ali é fundamental, e isso vai ter certamente reflexos, sucesso ou insucesso nesses temas de verdade é que vão nortear o comportamento do eleitor, e acho que, como eu acredito que o governo terá soluções para essas questões, que ninguém vai se sobrepor, ninguém vai lacrar ninguém vai cancelar ninguém, eu acho que o equilíbrio vai fazer com que o presidente mantenha, assim, uma viabilidade eleitoral muito significativa, e o debate vai ser bom, espero que seja rico, que seja recheado de propostas, e que realmente nós tenhamos a confirmação de que a democracia brasileira, né, é um exemplo para o Ocidente. É algo que nós temos que nos orgulhar muito, e vocês aí fazendo esse debate só contribuem para que isso seja absolutamente cada dia mais real, mais verdadeiro. Deputado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pela atenção com os assinantes do Jota. A Casa Jota Online recebeu hoje o deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Agradeço também as participações especiais da Bárbara Baião, analista de Congresso do Jota, e do Fábio Grana, analista de Economia do Jota. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal no YouTube. Portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações. Contem com o Jota e até a próxima. Lembrando que na sexta-feira, já fica o convite, teremos uma nova conversa, um novo evento da Casa Jota Online com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sexta-feira, dia 18, às 11 horas da manhã. A todos e todas, uma boa tarde e até lá.